Outra, voltando naquele assunto lá do supino e do terra. O que a gente vê é que, por exemplo, hoje, o cara com shape hoje, que ele tá lapidando ali só pra competir, difícil você ver um Olímpia fazendo um supino com barra, com peso principalmente. Uhum. Terra, também difícil. Você vê bastante meio terra, mas terra completo não. Por que você acha? Você acha que assim, o importante é você estar a base ali, você realmente fazer uma estrutura de um físico moldado ali nesses exercícios básicos, depois você pode só usar exercícios para lapidar? Tô falando do bodybuilder, tá? Sim. Ou você acha que até hoje seria importante um Olímpia, por exemplo, ainda tá fazendo um terra, tá fazendo um supino pesado? Cara, pra você ter uma ideia, o Ciban faz toda semana. O Ciban é um cara que faz mesmo, o Então, terra muitos pesado. dos atletas, quando vem da base do básico, eles costumam carregar pro treino de bodybuilding o básico. Mas é aquilo que a gente costuma dizer dentro do bodybuilding. O treinamento de bodybuilding é um treino, como você já citou, de lapidação de pontos fracos. Então eu preciso apresentar um shape com as características de cada categoria. Portanto, muitas vezes o levantamento terra, dependendo da categoria do atleta, não tem muito por que usar. Em algumas condições, logicamente, tá? Ele pode ser o quê? Um bom exercício pro off, para alguns, e aí pro pré-contest ali, ele pode trocar por outros que vão direcionar mais o estímulo, mas eu acho que pro off, por exemplo, seria uma boa escolha se manter os básicos. E aí pro pré-contest vai depender muito do que eu falei, da questão do gosto do atleta. Às vezes até atleta, já tive atleta que falou, cara, tira tudo, menos o meu terra. Eu treino um master amador do Sul, o Ricardo, parece um viking. Ele fala pra mim, cara, tira qualquer coisa do meu treino, menos o meu terra. O cara gosta. Então, beleza, eu deixo lá o terra, não tem problema nenhum, tá? Então a gente deixa. Agora, o que acontece é o seguinte também. O que o atleta tem que levar em consideração é que é um exercício do ponto de vista de sistema nervoso que exige muito. Então, vai ser um exercício que para fazer muitos movimentos já vai ser difícil. Vai. Ele, por estar em déficit calórico, muitas vezes, depende da fase, que eu falei, o off é fácil, você tá alimentado, tem muita energia. Quando você entra no pré-contest e vai tirando, vai restringindo cada vez mais, ele vai percebendo que a força dele vai diminuindo. Isso pode gerar para ele um fator depressor. Depressor mesmo, o cara fica, pô, fiquei chateado, não consigo mais manter. E isso atrapalhar a preparação. Então esse é um fator que tem que ser levado em consideração, tá? E aí, de novo, entraria no lugar exercícios mais direcionados, tá? Então, a questão do levantamento terra, na minha opinião, seria esses dois pontos. O supino, criou-se um mito que supino com barra lesiona. Rompe, né? Rompe o peito. Claro, se você pegar os estudos com prevalência de lesões dentro do powerlifting, tá? E se você pegar o supino, claro, o local que mais lesiona é tendão de peitoral maior. É rotura total de tendão. Ou parcial de músculo do próprio peitoral maior, tá? Mas se você pegar, por exemplo, estudo de prevalência em powerlifters, também tem fratura de clavícula em supino. Tá? Tem estudo, inclusive, que mostrou fratura bilateral de clavícula. Bilateral, das duas. Tá? Mas é aquilo. Quando você pega estudos de prevalência, você vê isso. E dentro de uma prevalência, a porcentagem de atletas atletas de power, que fazem supinos com barra muito pesados. A porcentagem de atletas que chegam nesse nível de trauma é muito pequeno. Agora, por que se tornou tão popular a gente vê tanto atleta machucando? Rede social. Hoje aconteceu, você posta. Aconteceu, você posta. Então hoje você vê com mais frequência. Agora pega a quantidade de vídeos que tem publicado com esse tipo de trauma e pega o mundo de pessoas que treinam supino com barra atualmente. Então assim, continua sendo uma porcentagem muito pequena. Eu tive um curso esse ano no Rio de Janeiro, na Marinha do Rio de Janeiro, que eu ministrei junto com o André Gens, que é o presidente da Federação Carioca de Powerlifting. Nós demos um curso de 2 dias lá de capacitação. O André faz o Campeonato Carioca de Powerlifting desde 2016. Eu perguntei pra ele, em 2016, quantos traumas em competição de power já tiveram aqui no Rio de Janeiro? Ele falou, uma. Desde 2016. Então, em 8 anos de competição no Rio de Janeiro, e eu tô falando de competição de powerlifting, onde os atletas vão fazer o máximo em cada movimento. Ele teve, em 8 anos, um trauma. Vocês realmente acham que um bodybuilder que nem treina nessas condições vai ter a mesma chance de romper peitoral? Então, onde acontece esse tipo de situação com o supino? Quando você cede, e aí você não tá treinando músculo, tá treinando seu ego. Exato. Então, quando você cede, a chance aumenta. Quando você treina sob uma condição de estresse já muito grande. Erro de periodização, né? Erro de periodização, erro técnico. Negligenciar a técnica. O que eu mais vejo é muito atleta até foda, shape bom.
O cara não sabe aduzir a porra da Não, escápula no quantos banco, velho. atletas de bodybuilding a gente não vê em rede social fazendo supino pancadão? Sim. O que é o supino pancadão? É você descer metade do movimento, a outra metade você soltar, a barra bate no peito e ele usa a barra como um trampolim. Essa trava, assim, né, mano? Nossa senhora. Mas acho que mais que isso, Walter, acho que a mobilidade e alongamento que o powerlifter, a preocupação que ele tem, o bodybuilder tá longe de ter. Né? Tá? A O- preocupação o disso pré- pro bodybuilder hoje é mais comum. O pré-treino, Mas tô falando, ainda é sabe? A incomparável. mobilidade, o aquecimento, né? Sim, o powerlifter ele se prepara mais para entrar na sessão de treino. Isso. E é importante você comentar isso. Por quê? Por que é importante pro powerlifter ter uma boa mobilidade em quase todas as articulações? Porque para ele desempenhar ao máximo, não a parte dos movimentos básicos, o que inclui o agachamento, nós temos amplitude a ser respeitada dentro da regra. No agachamento de competição, por exemplo, eu não preciso fazer o que um atleta de LPO faz, que é bunda no tornozelo. Uhum. Isso não acontece porque o atleta de LPO ele entra embaixo da barra para economizar energia, tá certo? Para fazer o movimento. Então ele levanta a barra o máximo que ele pode para dar tempo dele entrar embaixo da barra antes da barra cair em cima dele. Isso é o que o atleta de LPO faz. Por isso que ele agacha tanto. O powerlifter, por regra, ele tem só que quebrar a paralela. Porém, para fazer isso, ele tem que ter mobilidade para quebrar a paralela. Tem profundidade. Então, se ele não tiver mobilidade no quadril, no tornozelo, ele não executa o movimento. Então, ele se preocupa mais em manter uma boa mobilidade nessas articulações. Agora, eu conheço o powerlifter, tá? Que tem dificuldade de segurar a barra. Sim. É, não são poucos. E normalmente Vários. isso acontece nos atletas mais pesados. É. E aí, assim, é tão grande a estrutura muscular do cara que ele vai ter dificuldade nos movimentos rotacionais para segurar a barra. Para esse atleta, por exemplo, a mobilidade que ele treinaria antes do agachamento não é das articulações envolvidas dinamicamente no agachamento, e sim na articulação glenomeral. É no ombro. Porque ele não consegue segurar a barra, ele tem que segurar a barra. Então ele vai fazer mobilidade ali. E às vezes não é só mobilidade. O professor Thiago Trindade, por exemplo, defende muito a automassagem antes do treino. Tá. Ele vai massagear para ganhar plasticidade no músculo, para o músculo estender o suficiente para ele segurar na barra também, tá? São estratégias mais comuns no powerlifting que hoje pro bodybuilding tá chegando. Mobilidade, né? É. Hoje, agora, todo Antigamente, cada de bodybuilding ficava fazendo isso. Nada. mundo... Ninguém fazia mobilidade. Tá, então, era isso que você queria saber? Não, com certeza, exatamente. E do terra também ia te perguntar, você já ouviu a teoria de que alarga a cintura, né? Você acha que o pessoal se apega a isso também? Acho que pode acontecer, mas isso é... Mas por quê? Pode acontecer? Como é que é a fisiologia do... Todo exercício de força gera hipertrofia. Todo músculo em tensão está susceptível à adaptação morfológica, ajuste morfológico. Portanto, se o seu tronco está sob tensão, quando eu digo tronco, inclui-se a região da Tudo. cintura, ela Os vai oblíquos, hipertrofiar. a barriga. Claro que vai. Tem estudos, inclusive, que a ponte isométrica É. já hipertrofia a reta femoral e músculos oblíquos. Não tem nem movimento. É o simples fato de você ficar em ponte. Tem estudos, olha que interessante, os caras fizeram flexão de braço no treinamento suspenso, no TRX, Sim. aquela fita que sai do teto, o pessoal do CrossFit, Sim, da sim, calistenia sim. faz. Aquele exercício hipertrofia mais o seu reto femoral, o seu reto abdominal, do que o seu tríceps braquial. Que é pro cara estabilizar, né? O movimento tá no cotovelo, na glenomeral, no cotovelo. Eles não avaliaram, faltou, tem uma limitação nesse estudo que eu tô citando aqui, que eles não fizeram flexão de braço no TRX e não avaliaram o peitoral. Eu não entendi por quê, mas não avaliaram. Mas avaliaram o tríceps e os músculos do core, principalmente os mais superficiais, como o reto abdominal. E a minha pergunta é, mas será... beleza, o reto abdominal hipertrofiou mais do que o tríceps braquial. Porra. Mas em relação ao peitoral, será que o peitoral respondeu mais do que os três? Eu não sei. Mas eu posso afirmar que exercícios isométricos produzem hipertrofia e aí depende do músculo também. Não dá para extrapolar isso para todos os músculos, tá? Então sim, a tua região central, abdominal, ela pode hipertrofiar. Não sei se hipertrofiaria a ponto de perder a linha de cintura. Acho difícil, tá? Mas pode acontecer. Então, não é mito, né, Vizinho? Não, tem Porque estudo você usa de mostrando. estabilizador, né, cara? Mas tem muito cara com cintura boa que faz. Então, assim, é o que ele tá falando. Pode ser também individual, né? Ou a execução que o cara faz que influencia ali o que vai O cara tem ativar uma mais. tendência a desenvolver O que melhor vai ativar abdômen. mais ou menos. né? É o todo também, porque muito atleta de bodybuilding, cara, desenvolve ali o... Como é que chama? O abdômen fica dilatado, esqueci o nome agora. O palomboísmo. Isso, o né? palumbismo. Ah. O palumbismo.
E aí isso tá muito mais associado a outras coisas que ele tá usando e comendo Sim, também, do que ao também. treino em si, né? Mas digo aquele aspecto quadrado, assim, sabe aquele aspecto de crossfiteira? Que fica. Sei. Então é o que eu falo, tem muito Foi o que você exercício falou, o shape vai depender do tipo de do exercício tipo que de você faz, né? estresse. É, mas aí que tá. Você deu um exemplo do CrossFit. Né? No CrossFit, eles respondem ao tipo de estímulo. Eles não fazem só terra. Sim, claro. Porra, é uma variação enorme de É exercícios. muito core, né? Tem core. muito exercício. Bom, você quer ver? Vai pra ginástica, assiste um campeonato de ginástica artística internacional. Uhum. Não vai ter muito atleta de cinturinha. É, verdade. Claro, você pega atletas das argolas, por exemplo, né? Eles têm um físico em V. É, porque, Porque a superior. perna não... É onde é estimulada, do tronco Superior pra é cima. absurdo, é. Embaixo eles não têm tanto estímulo assim. Então é do tronco pra cima. E aí ele hipertrofia onde está sendo estimulado. E aí, lógico, ele tem um quadril estreitinho em membros inferiores menos volumosos, ele vai ter uma aparência de uma cintura muito mais fina. Agora, pega muitas das meninas de ginástica artística, são meio quadradinhas também. É. Tá? Então, Sim. como o CrossFit, ele inclui Lutadora também. também. Como eles incluem muito exercício ginástico, tá? Que são exercícios que exigem muito dessa região abdominal, isso também proporciona estresse e hipertrofia ali.